Olá pessoal, meu nome é Franz Figueroa e eu senti uma direção de Deus de cooperar com a Igreja de Cristo, ajudando você a levar sua live a um outro nível, aumentar o grau de excelência nos nossos cultos online. Desde que essa pandemia começou, nós temos tido orientações de não nos reunirmos no nosso templo. Isso fez com que a igreja começasse a fazer cultos online e muitos de nós não temos experiência nisso. Então, nos últimos 30 dias eu tenho estudado muito esse assunto, temos experimentado muito na nossa congregação e eu queria dividir com você aquilo que eu tenho aprendido. Eu tenho consistentemente ouvido 10, 12, até 15 lives por semana, sempre estudando quais são as melhores práticas, o que a gente pode fazer para melhorar, para alcançar as pessoas que estão do outro lado. E meu intuito com esse vídeo é ajudar você, irmão, pastor, a melhorar, a capacitar você a dar o melhor para Deus nesse aspecto de cultos online. Por isso eu queria dividir com você 7 passos que eu acho que eu considero importantes, 7 pontos importantes para que as nossas lives sejam melhores. Mas antes eu queria começar sendo muito claro no sentido de que não há certo ou errado. Não são regras, são orientações. Você tem que discernir, entender quem é seu povo, quem é seu público e adaptar conforme a isso. Então entenda isso aqui como recomendações, como sugestões daquilo que você pode fazer, mas sempre adaptando naquilo que Deus está levando, conduzindo você e de quem é seu público-alvo. Então eu queria começar dizendo que não existe regra hoje nesse sentido. Não existe regras. Tem igrejas que estão fazendo cultos na sexta-feira, gravando na sexta-feira no templo e depois disponibilizando domingo como se fosse ao vivo. Tem igrejas que estão fazendo ao vivo mesmo, com todos os riscos que tem da coisa falhar no momento que estão funcionando, mas estão fazendo ali. Tem pessoas que estão fazendo o louvor e a pregação juntos, tem outros que gravam o louvor e passam o vídeo do louvor e a pregação ao vivo. Então não existe regra. Entenda que Deus está guiando você. E eu queria começar com os pontos. O primeiro ponto, que para mim é o fundamental, nós vamos começar com os pontos mais críticos e vamos chegar nos mais técnicos. O primeiro ponto para mim é discerna a oportunidade. A oportunidade que Deus está nos dando. E quando me refiro a isso, é que nós temos passado a fazer lives, e essas lives, esses cultos ao vivo, estão acontecendo no YouTube, no Facebook, que são plataformas seculares, onde o mundo inteiro se encontra. Então isso você precisa entender que isso é uma oportunidade que Deus está nos dando para alcançar o perdido. Quando a gente faz essa live, esse culto online, não é somente para a nossa congregação. Isso alcança milhares de pessoas. Pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que não têm noção da salvação gloriosa que Deus nos deu. Mas elas estão no YouTube, elas estão no Facebook, estão passando pelo Facebook e de repente se deparam com o seu culto e é uma oportunidade de trazer o Evangelho. E por que eu falo com discerna a oportunidade? Porque nós precisamos entender que a nossa linguagem precisa mudar. Nós temos que mudar a maneira como a gente aborda as coisas. Nós estamos falando com pessoas que não são cristãs. E nós temos muitos jargões, nós falamos um crentez que é difícil para as pessoas que nunca ouviram o Evangelho ou nunca entraram numa igreja entender o que estamos falando. Às vezes alguém chega no culto e a gente diz, vaso ungido, que o sangue do Cordeiro te cubra porque tu és vaso de alabastro escolhido. Isso não faz sentido nenhum para quem nunca ouviu o Evangelho, que são as pessoas que estão do outro lado das nossas lives dessa vez. Vaso de alabastro, o que é isso? Varão ungido, as pessoas não sabem nem o que é unção. Então nós precisamos mudar a maneira como a gente aborda os assuntos, como a gente se comunica, seguindo o exemplo do nosso mestre que é Jesus. Jesus usava parábolas, usava uma linguagem que as pessoas entendiam. Um pescador saiu a pescar.
Um semeador saiu a semear, ele usava coisas que as pessoas não entendiam, pescadores, semeadores, crianças, árvores. Nós precisamos fazer isso. Temos criado uma terminologia cristã tão complexa que as pessoas não conseguem nos entender. E essa oportunidade que Deus está dando de alcançar esse perdido. Quero que você tenha que imaginar que quem vai estar ouvindo essa live muitas vezes pode ser um ateu que está em adultério e pensando em cometer suicídio. E sua palavra tem que cativar essa pessoa, tem que ecoar com o que ele entende. Porque se ele está passando e escuta um linguajar nosso que não faz sentido, imediatamente ele continua passando pelo seu Facebook e esse foi a oportunidade que Deus nos deu. Então discirna a oportunidade que Deus está nos dando. Eu quero que a gente analise o contexto que a gente está vivendo. Na indústria que eu trabalho, na área que eu trabalho, eu tenho vários conhecidos que estão na Disney, que estão na Universal, que estão em Hollywood, e essas pessoas estão completamente paradas em quarentena. Disney, Universal, Hollywood tem centenas de horas de conteúdo que não estão podendo liberar porque os cinemas estão fechados. Mas nesse período de pandemia, a igreja tem começado a produzir mais conteúdo que Hollywood. Então, hoje nós estamos vivendo um momento onde estamos produzindo mais conteúdo que os estúdios de cinema. Estamos disponibilizando mensagem para as pessoas. Então, ela tem que vir de uma maneira que essas pessoas que estão ouvindo, que estão em casa, às vezes sem ter o que fazer, possam receber de Deus. Você precisa discernir a oportunidade. É muito mais fácil alguém sem querer dar de cara com nossa live no YouTube ou no Facebook do que algum dia essa pessoa entrar numa igreja. Então discirna a oportunidade, meu irmão. É uma época de ouro para a igreja alcançar o perdido. Ponto número 2, já que a gente está entendendo esse discernir a oportunidade, que é o ponto 1. Ponto número 2, faça como para o Senhor. Tudo que nós fazemos é como para o Senhor. Então a nossa qualidade, nosso desejo de excelência, de fazer para Deus, de dar para Deus o nosso melhor, tem que permear nesse momento. Nós temos que ser excelentes nas lives. Mesmo sem saber, nós vamos crescendo, mas a nossa busca por fazer o melhor tem que ser a nossa característica. Tem me partido o coração nos últimos dias ver lives de pastores muito queridos, com o desejo de alcançar as pessoas, mas mostrando nos seus vídeos, nas suas lives, que não prezam pela qualidade. Isso desmerece a nossa mensagem. Tenho visto pastores num carro escuro, filmando com o celular, que mal dá para ver o rosto do pastor. Eu não consigo entender que num período de uma semana inteira não conseguimos achar tempo para achar um lugar onde nossa live possa ocorrer, para achar um espaço, até no templo que está vazio, na nossa casa, separar o espaço. Ah, mas na minha casa tem cachorro, tem criança, então talvez achar um outro lugar, a casa de um irmão, o templo, onde seja o nosso melhor. Me dói ver vídeo de um pastor entre duas paredes, parede na direita e parede na esquerda, acuado, parece que ele está escondido na sua casa para levar a mensagem de Cristo. Teve outra live que eu vi, pastor na sua casa, mas atrás dele uma porta aberta e o que parecia ser uma toalha pendurada na porta. Não sei se era uma toalha, um casaco, mas será que não conseguimos achar um tempo para tirar isso, para deixar esse espaço melhor? Para essa live, para esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu tomei o tempo de escolher uma imagem no fundo, de escolher alguma coisa, porque eu tenho que dar o meu melhor para Deus e seu povo. Então separe, entenda que você tem que trabalhar isso, dê o seu melhor para o Senhor. Estude, veja lives, veja o que os outros pastores, os outros igrejas estão fazendo e aprenda. Perceba, isso foi legal, isso aqui tocou meu coração. E aprenda, temos que crescer, dar o nosso melhor para Deus. Esse é o nosso ponto número 2. Por isso, toda vez que nós terminamos uma live na nossa congregação,
Nós nos reunimos no final, a orientação do nosso pastor, e pensamos, o que deu certo? O que não deu certo? E como podemos melhorar? E temos melhorado, culto após culto, estamos ficando melhores, porque nosso Deus merece o nosso melhor. Ponto 3. Já que estamos falando nosso melhor, preste a atenção às pessoas. A atenção das pessoas é fundamental nesse momento. Nós temos que entender que na nossa igreja, no nosso templo, quando a gente se reúne fisicamente, a pessoa que vai para o culto, antes de chegar no templo, ela já se programou mentalmente, estou indo na igreja ouvir a palavra de Deus. Ela nem chegou no templo e você já é dono da atenção dela. Ela já lhe concedeu o privilégio da sua atenção. Não chegou na igreja, mas ela está ali. Quando chega no templo, ela senta com várias pessoas. E no período do louvor, todas as distrações mentais de contas para pagar, suas preocupações, começam a se dissipar para deixar a atenção dela focada mais uma vez em você, pastor. Quando começa a palavra, todo mundo olha para o pastor, mais uma vez confirmando que a atenção é sua. E à medida que você vai pregando e você vai se mexendo, esse seu movimento, caminhar para a direita, para a esquerda, esse seu mover, chama a atenção do olho humano, o que passa a mensagem para o cérebro. Presta atenção, nossa atenção é guiada pelo movimento. Então você é dono da atenção da pessoa antes mesmo dela sair de casa. No mundo online não é assim, querido. No mundo online nós partimos da premissa de que nós não temos a atenção da pessoa. A pessoa está em casa atendendo centenas de coisas. Janta, crianças correndo, trocando uma fralda, consertando alguma coisa, ela não tem a sua atenção. Então, quando ela se conecta online, essas centenas de distrações permanecem no ambiente e você tem que chamar a atenção da pessoa. Você tem que cativar a atenção da pessoa porque ela não é sua. Então, você precisa trabalhar justamente essa questão de chamar a atenção. Como fazemos isso? Algumas coisas são importantes. Primeiro, você tem que ser, no mínimo, 3 vezes melhor na sua exposição da palavra. Na sua dicção, na concatenação dos assuntos, nos exemplos, porque você não tem atenção delas. E o mais importante são os segundos iniciais. Os momentos iniciais, porque você precisa, nesses segundos iniciais, chamar a atenção dela. Você precisa entender que os minutos iniciais são fundamentais para ter a atenção do ser humano. Quando a gente está na igreja, tudo coopera para que você tenha a atenção da pessoa. No mundo online, nas lives, no celular, no computador, na televisão, tudo coopera para que você não preste atenção. Basta um barulho que tudo muda. E não é só chamar a atenção das pessoas, como manter a atenção delas. Você precisa manter ao longo da exposição inteira da palavra de Deus a atenção dela, usando histórias, usando ilustrações. Você precisa ser mais criativo, precisa ser muito melhor. Eu tenho levado, no mínimo, 3 vezes mais tempo de preparação da minha palavra por causa dos cultos online. Na igreja nós temos a noção de se estamos indo bem, esse assunto não pegou bem, ou posso explicar melhor, as pessoas estão prestando atenção. Então nós temos feedback, nós temos retorno do que está acontecendo. No mundo online nós podemos ter perdido as pessoas e nem sequer saber que as perdemos. Então você precisa ser melhor. Olhem uma coisa que me chama a atenção. Vamos supor que alguém que não conhece a Cristo foi na nossa igreja, ele está sentado ali. E ele está achando a pregação tediosa, sem sentido, não está ecoando com ele. Ele precisa de muita coragem para, no meio de uma congregação inteira, se levantar e ir embora. Ele precisa de coragem.
Ele precisa vencer as pessoas que o convidaram, sabe, o constrangimento de ter sido convidado e sair. Exige esforço do ser humano para sair de um culto. No mundo online não exige esforço nenhum. Basta uma panela de pressão começar a assobiar que eu perdi a atenção da pessoa. Basta meus filhos começarem a brigar, uma criança, sabe, começar a chorar, qualquer coisa estranha. Basta eu estar no celular e entra uma notificação de um amigo no Facebook que não tem nada a ver e eu posso clicar ali, troquei de aplicativo e perdi a live. Então nós precisamos entender que nós temos que cativar e manter a atenção do ser humano. O que me leva para o ponto número 4, conexão e interação. Conexão e interação. Você precisa se conectar com as pessoas. Toda vez que nós vemos um vídeo no YouTube, uma geração que passa o dia inteiro no YouTube, uma geração que passa o dia inteiro no Netflix, os trailers, os segundos iniciais têm que criar conexão com a pessoa. E no momento que eu criei conexão com essa pessoa, a pessoa me dá a oportunidade de continuar falando. Como criamos essa conexão? Olhem como é diferente. Essa conexão se dá quando eu trato de um problema, de uma dor, de um sofrimento que ela está passando. Quando eu me conecto com as dores que meu público tem, aí que se dá a conexão. Só que nos templos, no culto tradicional, nós podemos levar 10 minutos para estabelecer essa conexão. A pessoa chega, começa o louvor, depois do louvor vem uns avisos, apresentamos uma criança, chamamos a irmã para apresentar um cântico, alguma coisa. Levou 10 minutos para então a gente dizer, querido, hoje eu vim falar sobre tal problema que aflige você. Levou 10 minutos. No mundo online nós temos de 30 a 60 segundos. No máximo, 90 segundos para criar essa conexão. Então os minutos iniciais do seu culto têm que ser gastos para se conectar com as pessoas que estão do outro lado da câmera, meu querido. Com as pessoas que estão do outro lado, nas suas casas, muitas vezes de pijama, com criança do lado, sentados no carro, às vezes até no próprio hospital. Está no hospital doente, com centenas de enfermeiras passando em volta, você precisa criar essa conexão. Então meu conselho é, comece se conectando. Talvez trazendo problema, queridos. Vou dar como exemplo. No momento de pandemia, onde não sabemos que caminho tomar, é nesse momento que Deus se faz presente e nos abre um caminho que seguir. Fique conosco nessa live, para que você possa entender como Deus vai produzir isso na sua vida. Você trouxe a dor que ele está sentindo, de não saber o que fazer porque foi demitido, de não saber o que fazer porque o coronavírus está ali. Então esse é o momento, você nos primeiros minutos você precisa se conectar com as pessoas. Nós temos que criar esse hábito online porque é completamente diferente. E nesse sentido, seja real, traga os problemas que a pessoa está passando. Às vezes me preocupa que a igreja esteja respondendo coisas, perguntas que as pessoas não têm. E quando eu digo seja real, traga os problemas que ele está sofrendo. Se coloque na pele do seu público e diga o que essa pessoa está passando hoje. Muitas vezes nós colocamos a nossa palavra de hoje, vai ser sobre o véu no templo. Acompanhe a nossa live, fique atento à nossa live, porque vamos falar sobre o véu no templo. E talvez seja uma palavra de Deus, sim, mas você não se conectou, porque ninguém quer saber do véu no templo. Você precisa trazer a dor que a pessoa está tendo e mostrar que Jesus é a solução disso nos primeiros segundos num culto online. É fundamental essa conexão. Esses dias eu estava ouvindo uma live de um pastor pregando nos Estados Unidos. E meu filho estava sentado na sala de jantar e eu na sala assistindo, estudando, vendo quais são as melhores práticas. E de repente meu filho largou os seus deveres escolares, suas tarefas escolares e veio e sentou do meu lado. Disse, filho, o que houve? E ele me disse, pai, esse pastor fala com tanta paixão, com tanta empolgação, que eu vim ver o que ele está falando. E era em inglês, ele não tinha nem entendido. Mas esse pastor se conectou com ele pela empolgação, pela paixão. Fico triste ao ver muitos pastores. Queridos, estamos hoje aqui
falando online no culto, e sem paixão. Não existe conexão sem paixão. É o momento que as pessoas vejam que nosso prazer está no Senhor. Por isso se conecte nos primeiros segundos. E depois de se conectar, nós temos as ferramentas online, YouTube e Facebook, que permitem a interação. Faça as pessoas interagir, isso mantenha a conexão deles. E quando eu digo faça interagir, você está falando com as pessoas. Diga para elas, você que está nos assistindo. Coloque o seu amém ali nos comentários, diga amém. Se você tem uma frase, Deus pode tudo na minha vida, Deus vai mudar a minha vida, diga para eles escrever isso. Coloque nos comentários, Deus vai mudar a minha vida. Coloque um emoji, faça as pessoas interagir. Você tem um motivo de oração, nos peça. Interage com as pessoas. E se você está acompanhando, pegue o nome dessas pessoas, diga, Carlos, bom ter você aqui. Seja bem-vindo, Marta. Porque isso vai causar uma conexão e uma interação com as pessoas para prestar atenção na palavra. Então não esqueça, ponto número 4. Conexão e interação. Vamos para o ponto número 5, o louvor. Louvor é algo importante para nós. Nós investimos muito tempo na adoração e no louvor ao Senhor, porque entendemos que isso Ele recebe. Isso nos nossos templos, isso nos conecta com Ele. Mas no mundo online, preste atenção ao tempo que o louvor vai tomar. O louvor é um momento de adoração a Deus, mas nem todo mundo sabe o que é isso. E se às vezes você leva 20 minutos de músicas, você pode perder as pessoas, porque quando a pessoa está ouvindo uma música, está ouvindo o louvor, ela tem mentalmente ideia, eu posso, enquanto a música está tocando, ir dar uma mexida no arroz, botar água no arroz, eu posso fazer outras coisas. Então seja prudente com o louvor. Não vou dizer que existe uma regra, 1, 2, 3 canções, depende da sua estrutura, depende do que ecoa com o seu povo. Então analise, veja e corrija as coisas. Temos tido centenas de lives de grandes artistas, hoje na sua casa, em diversos lugares, tocando. E o nível de qualidade dessas lives está criando um padrão mental. E às vezes nós, como igreja, não temos todos esses recursos. E é um irmão com violão. Então, use esse irmão com violão, trazendo adoração a Deus, mas cuide o tempo, discirna no tempo que você vai fazer isso. Uma outra coisa com relação ao louvor. Em alguns casos, em algumas lives eu tenho visto que o pastor está pregando e o pessoal do louvor ficou na parte posterior, ficou atrás sentado. Cuide com isso, porque muitas vezes esses irmãos que estão ouvindo a palavra atrás podem ser fatores de distração do pastor. Se o pastor está atrás do púlpito e não está se mexendo, ele está falando, mas não está se mexendo, e de repente um dos irmãos do louvor que ficou sentado ali atrás teve uma coceira na orelha e começou a coçar, e daqui a pouco ele foi lá para o pescoço e começou a ajustar, afinar ou ajustar alguma coisa no seu violão, na sua guitarra. Isso visualmente vai tirar a atenção das pessoas. Então cuide de botar pessoas. Se você colocou pessoas no fundo que não vão fazer nada, não estão acrescentando. Retire essas pessoas e faça elas voltar quando precisa. Então preste atenção para que o louvor não seja um fator de perda de pessoas, nem de distração. Ponto número 6, ponto número 6. Talvez um ponto polêmico, mas você tem que entender, dízimos e ofertas. Faz parte da adoração cristã, os dízimos e ofertas. Faz parte da nossa adoração a Deus, os dízimos e as ofertas. Mas seja prudente, por quê? Porque talvez a maioria de pessoas que está ouvindo não seja cristã. Porque os tempos que elas entram online ou saem online também não são normais. Então seja prudente quando eu digo isso aqui. Se você pede os dízimos, as ofertas, se você faz isso no início do culto, aqueles que entraram no meio do culto não vão ouvir ou ter oportunidade de fazer isso. Da mesma forma, se você faz no final do culto, as pessoas que por algum motivo saíram antes não vão poder ofertar nem dizimar. Então, meu conselho é, faça no início e faça no fim, para que as pessoas tenham oportunidade
tanto no início quanto no final, de contribuir. E talvez um conselho, entendendo que a maioria de pessoas não seja cristã. A palavra dízimo as assusta, por tudo que elas têm visto, por mentiras, por tudo que elas têm visto online. A palavra dízimo não ecoa nelas, eu não dou o dízimo. Então você dê seu dízimo, a pessoa pode pensar, eu não sou cristão, não dou o dízimo. Então você tem que abordar o problema de maneira diferente. Ofereça a elas a oportunidade incrível de contribuir com sua visão, com o seu sonho, com a sua obra. Quando você oferece para alguém que não é cristão a oportunidade de contribuir com as ações que a igreja faz para socorrer o necessitado, essa pessoa não pensa em dízimo, pensa em contribuir. Se você está fazendo obras sociais, levando comida, rancho aos necessitados, se você está levando máscaras para os pessoal do hospital, mostre isso para dar às pessoas que não são membros da igreja, que nem sequer têm uma vida com Deus, uma vida religiosa, a oportunidade de contribuir. Elas amam esses projetos. Então, não peça, ofereça a oportunidade de contribuir com essa obra maravilhosa que Deus tem colocado nas suas mãos. E a última parte é dicas técnicas. Agora é muito mais pontual, meu querido. Primeiro, entenda que o tempo online é menor. O tempo que nós temos de atenção online é muito menor. Numa geração que passa o tempo inteiro no Netflix. Famílias hoje estão em casa sem ter outra coisa a não ser fazer assistir séries. Uma série, o episódio de uma série, em média, dura de 30 a 40 minutos. E esse é o modelo mental de atenção que está se formando no cérebro das pessoas. Então você tem que entender que você precisa reduzir o tempo, ser muito mais conciso, se conectar, chegar na dor imediatamente, ser muito mais direto ao ponto. Reduzir o tempo para não perder as pessoas que estão ouvindo a palavra. Esse é um dos pontos mais difíceis para mim. É um dos pontos que estou me esforçando muito mais para reduzir o tempo, ser mais conciso, ser mais direto, trazer a verdade de Deus que vai resolver a dor que eles estão sentindo num tempo menor. Se eu entender que 40 minutos, mais um período de 1 a 2 canções de louvor, avisos, sobra para a palavra 30 a 20 minutos, que é o normal dos vídeos que nós temos hoje, de palestras, de qualquer coisa. Então, o tempo online é menor, querido. Próxima dica com relação às câmeras. Querido, você não precisa ter a melhor câmera. Basta um celular. Basta um celular conectado à internet. Mas seja prudente. Filme na horizontal, não na vertical, querido. Vídeos são na horizontal. Isso tem impacto nas redes sociais e tem impacto psicológico nas pessoas. O YouTube, os vídeos são horizontais. Se você usa um vídeo horizontal no Facebook, ele ocupa toda a extensão da timeline da linha do tempo. Agora, se você faz vídeos verticais, eles ocupam metade, com uma faixa preta aqui, outra faixa preta aqui. Isso não coopera para receber sua mensagem. Mais ainda, tem um fator psicológico. Quando nós giramos o celular da posição vertical para horizontal, nosso cérebro entende que a gente vai ficar mais tempo naquela atividade. Quando eu vou jogar, eu viro meu celular e jogo com ele na horizontal. Quando eu quero assistir um vídeo no YouTube, um vídeo que me interessa, eu viro e faço ele ocupar a tela inteira. Então isso tem criado um padrão psicológico que diz para o nosso cérebro, hora de prestar atenção. Então, filme na horizontal. E nesse momento de filmar, uma das grandes coisas que a gente pode perceber na área do vídeo é que o que mais conecta com as pessoas são as nossas expressões faciais. Então, filme o pastor da cintura para cima. Porque aí você vai ver o rosto dele, as pessoas do outro lado vão ver o rosto dele, vão ver a expressão, vão ver a emoção, vão ver o que ele está sentindo. Se você o filma a 15 metros de distância, ele fica pequeno. E eu não consigo prestar atenção nas expressões faciais e eu perco o fator de conectividade, de empatia com o que ele está me dizendo.
Então filme o seu pastor de perto. Se você vai filmá-lo de longe, onde se vê o corpo inteiro, permita que ele se mova, para que o movimento continue chamando minha atenção. Embora a recomendação sempre, olhem como são os programas de TV, os entrevistadores aqui, a gente filma essa parte porque o que nos conecta são as expressões faciais. E uma dica para você que vai ter que fazer cultos online. Olhe sempre para a câmera, mas você não está pregando para a câmera, você está pregando através da câmera. Uma das coisas que tem me ajudado muito é imaginar uma família, alguém do outro lado. Eu não estou pregando para a câmera, eu estou pregando através da câmera. Então eu imagino uma família, um pai, uma mãe com 2 crianças. E enquanto eu estou trazendo a palavra e imaginando essa família do outro lado, eu fico pensando como eu posso chamar a atenção da mãe, como eu posso chamar a atenção das crianças, dos jovens, dos adolescentes, como eu posso chamar a atenção dessa família. E aí eu começo a dizer, você que está sentado ali no sofá, interaja conosco, você que está em tal lugar, porque eu estou imaginando alguém do outro lado. Isso é uma dica que tem sido muito útil. Se possível, use recursos visuais. Se você tiver uma equipe ou alguma ferramenta online que permita você colocar slides, mostre, coloque na live o versículo inteiro. Se você precisa de uma ilustração, a imagem do que vocês estão fazendo, coloque. Se possível, use recursos visuais. Porque isso chama a atenção das pessoas, elas mantêm engajadas na palavra. E as últimas 3 recomendações. Nós vivemos num mundo 24/7. Online 24 horas por dia, online 7 dias por semana. Então, depois de fazer sua pregação, deixe ela na internet. Depois de fazer sua live, disponibilize ela o tempo todo, para que outras pessoas que não tiveram a oportunidade de receber a palavra de Deus tenham, ao longo da semana inteira, a oportunidade de receber esse conteúdo. É mais, eu até me arriscaria a dizer que você pode repetir, fazer um replay da live em outros momentos. Falar, você não conseguiu assistir nossa live, se conecte conosco na terça-feira de noite que vamos estar fazendo um replay da live. E você repete, ela já está gravada. Coloque novamente no YouTube. Coloque novamente no Facebook, para que mais pessoas sejam alcançadas. Da mesma forma, como a gente tem falado nessa questão de permitir que as pessoas voltem a ver a live, a gente tem que facilitar para que as pessoas assistam a primeira vez. Nesse período de quarentena, as pessoas estão em casa, a segunda é igual a terça, que é igual a quarta, que é igual ao domingo, as pessoas muitas vezes não sabem nem mais que dia estão vivendo. E ao longo do dia é muito corrida as coisas. A pessoa pode estar fazendo uma faxina no domingo, um pouco antes do culto, e ela não lembrou que era o culto. Porque os dias são muito iguais agora nessa pandemia. Meu conselho é, envie uma mensagem 15, 10 minutos antes, nas suas redes sociais, por mensagem de telefone, nos grupos de WhatsApp, queridos, lembramos a você, se conecte em 10 minutos, está começando a nossa live, está começando o nosso culto online, participe, lembre as pessoas que elas têm a oportunidade de participar. E a última coisa é quando você vai terminar. Tenho visto muitas lives onde terminou a palavra, vem uma música e de repente cortam tudo e fica uma tela preta. Isso causa um impacto negativo em quem está ouvindo. Porque ela não sabe, será que terminou? Será que caiu minha conexão? A internet travou? Amado, quando você for terminar, coloque um slide final. Queremos agradecer a sua participação aqui. Você é fundamental para nós, a sua vida é importante para nós. Se conecte conosco de novo no domingo que vem. Que a pessoa possa ter a compreensão. Acabou. Agradeça e convide para a semana que vem. E aí um pequeno detalhe para quem está fazendo o apelo. Sempre no final, querido. Quando você faz o apelo para alguém aceitar a Cristo, na igreja nós temos como chegar perto dessa pessoa. Mas online não. Então o meu conselho é peça para a pessoa se manifestar nas redes sociais. Você que aceitou a Cristo, coloque ali nos comentários, salvo, que nós entraremos em contato com você para lhe dar os próximos passos a seguir a Deus. Seja prático. E para terminar, querido, eu queria dizer que
Tem sido um privilégio cooperar com a Igreja do Senhor. E como eu falei no início, não existe certo ou errado. Existe experimentar e adaptar para o melhor que Deus tem nos dado. Então experimente. Nesse momento de pandemia, todo mundo sabe que estamos aprendendo a fazer essas coisas. Então as pessoas são muito mais condescendentes a suportar os nossos erros, as nossas coisas, as nossas falhas. Então é momento de experimentar e adaptar para aquilo que Deus tem para você. Queria terminar com uma oração. Senhor, eu quero abençoar meu irmão que está me ouvindo. Que aquilo que ele recebeu possa frutificar na sua congregação, na sua pregação, e levá-lo a um outro nível de excelência, para que o mundo saiba que há um Salvador chamado Jesus Cristo e que Ele é a solução a todos os problemas.